lá dos Estados Unidos, com a interpretação da nossa irmã missionária Ingrid, que estará interpretando. Por favor, mais o microfone pega ali. Okay. Agora? Isto. Ah, ele já tem. Passe para ela. Ok. Está em tua casa. Ele fala espanhol também. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você precisa de trabalho amanhã? Dorme aqui, tá bom? Thank you, Pastor, for the opportunity to be here again. Obrigada, pastor, pela oportunidade de estar I aqui had a novamente. wonderful experience. Eu tive uma experiência maravilhosa. I went back to the United States. Eu voltei para os Estados I Unidos. showed all the pictures and Eu videos. mostrei todas as fotos e vídeos. My pastor sends O meu pastor hugs. mandou abraços Charlie Bridges, do Charlie Bridges, pastor, Grove Level Baptist Church. da Igreja Batista Grove Level. Tá bom? Tá bom? We're not dead. Nós não estamos mortos. Grove quer dizer bosque. We're not dead. Nós não somos mortos. You are alive. Vocês estão vivos. You are alive. Vocês estão Amen. vivos. Amen. The Bible says, make a joyful noise unto the Lord. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Make a joyful noise unto the Lord, and you have made a joyful E noise. vocês celebraram com júbilo ao Senhor. I believe if you sing when the rapture, I believe if you sing when Jesus comes back, Eu acredito que se vocês cantarem quando Jesus voltar no arrebatamento, the dead will rise. os mortos irão voltar à vida. Amen. Amém? Amen. Amém. In Matthew chapter 18, Mateus capítulo 18, Jesus said, Jesus diz: he called a little child, ele chama uma criança and he said, suffer the children to come unto me, e diz: permitam que as crianças venham até mim, for such is the kingdom of God. porque delas é o reino dos céus. There's the kingdom of God, Vocês são do reino dos the céus. future. Vocês são o futuro. And he said, unless you become as a child, you cannot go to heaven. E ele disse: a menos que você se torne como uma criança, você não pode ir para o céu. You must become a little child. Você tem que se tornar como uma criança pequena. My message is in Matthew chapter 7, A minha mensagem essa noite está em Mateus capítulo 7, verses 21, dos versículos 21, 22, and 23. 21, 22 e 23. Ok? Leiamos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Amen. Sentar. This message is not very popular Essa mensagem não é muito popular in the church. na igreja. It's not popular. Não é popular. And Jesus, his words weren't spoken to atheists and agnostics. As palavras de Jesus não foram ditas para ateístas e agnósticos. These words were a warning to the church, Essas palavras foram um aviso para a igreja, to the religious people. para os religiosos, pessoas religiosas. There are many members Tem muitos that membros will be surprised on Judgment Day. que ficaram surpresos no dia do julgamento. They expect to hear, well done, my good and faithful servant. Eles esperam ouvir: fizeste bem, meu servo bom e fiel. But instead they will hear, depart from me, for I never knew you, in the lake of fire. Mas ao invés disso, eles vão dizer: aparte-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Serão lançados no lago de fogo, With the devil and his angels. com o diabo e seus anjos. Where are you going? Para onde você vai? Where are you going? Para onde você vai? I'm not here to cause you to doubt your salvation. Eu não estou aqui para fazer com que você duvide da sua salvação. 2 Corinthians 13:5. Em 2 Coríntios 13, 5, It says, examine yourself to see if you're in the faith. diz: examine-se a si mesmo para ver se você está na fé. See if Jesus is in you or not. Veja se Jesus está em você ou não. Is Jesus in you? Jesus está em você? The Bible A Bíblia constantly illustrates the difference between true believers and religious people. constantemente ela ilustra a diferença entre cristãos verdadeiros e apenas religiosos. There's a parable Jesus talked about in
Luke chapter 18, Tem uma parábola da qual Jesus falou em Lucas capítulo 18, verses 9 through 14. de versículos 9 até o 14. It's a story about a Pharisee, É a história de um fariseu, a religious man, um homem religioso, and a publican, a tax collector, e um publicano, um coletor de impostos, corrupt. corrupto. They both went into the temple Os dois foram ao templo to pray. para orar. And the Pharisee, E o fariseu, he said, "Thank you, God, I'm not like other men. ele disse, graças a Deus, obrigado a Deus, porque eu não sou como os outros homens. Robbers, evildoers, adulterers, Ladrões que fazem o mal, adúlteros, or even like this publican. ou mesmo como esse publicano. I fast twice a week. Eu jejuo 2 vezes por semana, I give money." eu dou dinheiro. And then the publican, Então o publicano, he went off. ele se afastou. He couldn't even look up, Ele não podia nem olhar para cima, but he beat his chest. mas ele batia no peito. And he said, "God, E ele dizia, Deus, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. I'm a sinner." Eu sou um pecador. And Jesus said, E Jesus disse "This man went home justified, que esse homem foi para casa justificado, but the Pharisee didn't. mas o fariseu não. Those who are proud will be humbled. Aqueles que se orgulham serão humilhados, And those who are humble will be exalted." e aqueles que se humilham serão exaltados. Amen. Amém? Many church members are very religious. Muitos membros de igreja são muito religiosos. Very religious. Muito religiosos. The Bible says that in James 1:27, A Bíblia diz em Tiago 1,17, pure and undefiled religion a religião pura e sem mácula before God is this: diante de Deus é essa: to visit orphans visitar os órfãos and widows e as viúvas in their trouble, no seu sofrimento and to keep yourself unspotted from the world. e se manter sem manchas diante do mundo. Yeah. É. Many of us don't go to orphans and widows. Many of us don't go to orphans and widows. Muitos de nós não vão até órfãos e viúvas, People on the street mas tem pessoas na that we rua pass, que passam we need to talk to them. e nós precisamos falar com We essas need to pessoas. see them. Precisamos ver essas pessoas. Amém. Amém? These church members attend church. Esses Church members attend church. membros de igreja vão à igreja, They pray, oram, they sing, cantam, they give money, dão dinheiro, they read their Bible, eles leem a Bíblia, they pray, eles oram and they believe. e eles acreditam. But the Bible says in James 2:19, Mas a Bíblia diz em Tiago 2,19 "Thou believest in one God, you do well. que se vocês acreditam em um Deus, vocês fazem bem. But the devil believes and trembles." Mas o diabo também crê, os demônios também creem e tremem. We don't tremble. Nós não trememos. Solomon said the ultimate responsibility of every man Salomão diz que a responsabilidade máxima de todo homem is to fear God and keep his commandments. é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Matthew 10:28. Em Mateus 10, 28, Don't fear those who can kill the body, diz, não tema aqueles que podem matar o corpo, but fear him who can kill the body and cast your soul into hell. mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma no inferno. Amen. Amém? Jesus said, "Many will say to me, Lord, Lord, Jesus disse, muitos me dirão, Senhor, Senhor, did we not prophesy in your name? nós não profetizamos no teu nome? Cast out demons in your name? Expulsamos demônios no teu Do many nome? mighty works in your name?" Fizemos obras maravilhosas no teu nome. But I'm here to tell you, Mas eu estou aqui para falar para vocês. just because you have gifts it's not evidence that you're a child of God. Só porque você tem dons, isso não é evidência de que você seja filho de Deus. In Matthew chapter 24, Em Mateus capítulo 24, verse 24, versículo 24, he said, "False Christs and false prophets will rise fala que anticristos e falsos profetas se levantariam and show great signs and wonders and to deceive many." e mostrariam grandes sinais e maravilhas para enganar os homens. These men had successful ministries. Esses homens tiveram ministérios bem-sucedidos. They were trying to justify their reason that they were eligible to go to heaven. They were trying to justify their works. Eles estavam tentando justificar a sua entrada no céu pelos seus trabalhos, pelo They que believed faziam. they earned. Eles acreditavam que mereciam. But Ephesians chapter 2 verse 9, Mas em Efésios capítulo 2, versículo 9, "For by grace are you saved, diz, pela graça sois salvos. that not of yourself, Não por meio da fé. it's the gift of God, Não vem de vós, é not dom of de works, Deus. Não de obras, lest any man should boast." para que ninguém se glorie. And the evidence, Uma evidência, an illustration of this, uma ilustração disso.
Jesus, Jesus he died on the cross morreu na cruz between two thieves, entre dois ladrões, one on his left, one on his right. um à sua esquerda e outro à sua direita. The one on his left O que estava à sua esquerda said, if you are the Son of God, diz: se és o filho de Deus, get us down from here. nos tire daqui. Save yourself and us. Salve-se e salve a nós. And the other thief, E o outro ladrão he said, why are you accusing this man? disse: por que você está acusando esse homem? He's done nothing wrong. Ele não fez nada de errado. Do you not fear God? Você não teme a Deus? He's done nothing wrong. Ele não fez nada de errado. We are getting what we deserve. Nós estamos tendo o que merecemos. Then he said to Jesus, Então ele disse a Jesus: remember me when you come into your kingdom. lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Amen. Amém? There's no evidence that No. this man went to church. Não tinha evidência de que esse homem foi para a igreja, He read the Bible. que lia a Bíblia, He gave que money. deu dinheiro, He sang. que cantou. No evidence. Não tinha evidência. But he's in heaven. Mas ele está no céu. Amen. Amém? Amen. Amém. Acts chapter 19. Em Atos capítulo 19, God worked special miracles in Paul. diz que Deus fazia trabalhos, obras maravilhosas, miraculosas através de Paulo. Special miracles. Obras miraculosas. The handkerchiefs and the napkins, the robe and the handkerchiefs that was on Paul, they would take and put on sick people. Os aventais e lenços que Paulo usavam, que eram colocados sobre ele, eram tirados e colocados em pessoas doentes. They would be healed. E elas eram curadas. Sometimes demons would be cast out. Às vezes até demônios eram expulsos. There were some Jewish exorcists. E tinha alguns judeus exorcistas They saw this. que viram isso. And they began casting demons out of a man. E eles começaram a tentar expulsar demônios de um homem. So we cast you out in the name of Jesus, who Paul preaches. E disseram: nós expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. And the demon, E o demônio he said, disse: Paul I know, eu conheço Paulo, Jesus I eu know, conheço Jesus. but who are you? Mas quem são vocês? And he came out, that demon came out and attacked those E men. aquele demônio veio e atacou aqueles And homens. they left naked. E eles correram nus. Do demons know you? Os demônios conhecem você? Do they respect you? Eles te respeitam? In James 4:7, Em Tiago 4:7 submit yourself unto God and resist the devil and he will flee. diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Does he respect you? Eles respeitam você? Do you know Jesus? Você conhece Jesus? Does he know you? E ele conhece você? In John 10:14, Em João 10:14, Jesus said, I am the good shepherd. Jesus diz: eu sou o bom pastor. I know my sheep and my sheep know me. Eu conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Jesus said in Matthew Jesus diz em Mateus, chapter 25, capítulo 25, he said, when I come and sit on my throne diz: quando eu vier e sentar no meu trono, and I gather the nations before me, e quando eu colocar as nações diante de mim, I will separate the sheep from the goats. vou separar as ovelhas dos bodes. The goats or the sheep on my right, As ovelhas na minha direita, I will say, eu direi: when you saw me hungry, you fed me. quando vocês me viram com fome, me deram de comer. When you saw me naked, you clothed me. Quando me viram nu, me deram que vestir. Sick, you visited me. Eu estava doente e foram me In visitar. prison, you visited Quando me. eu estava na prisão, vocês foram me visitar. And they said, when did we see you like this? E eles vão dizer: quando te vimos desse jeito? He said, when you did it to the least of these, you did it to me. E ele dirá: quando fizeres ao menor dos pequeninos, vocês fizeram a mim. And the goats, he said the opposite. E aos bodes ele dirá o oposto. When you saw me naked, when you saw me hungry, when you saw me in prison, Quando vocês me viram nus, quando vocês me viram com fome, quando vocês me viram na prisão, you saw me sick, quando vocês me viram doentes, you didn't help me. vocês não me ajudaram. They said, when did we not E help eles you? dirão: quando nós não te ajudamos? When you did not do it to the least of these, you did not do it to me. Quando você não fez ao menor desses pequeninos, você não fez a mim. And he said to the sheep, enter into the eternal life. E ele dirá às ovelhas: Enter eternal entrem na life. vida eterna. And the sheep or the goats, everlasting punishment. E para os bodes, punição eterna. Jesus said, many will say to me in that day, Jesus said, you will say to me in that day, Lord, Lord. Jesus disse: vocês dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Did we not cast out demons? in Nós your não name? expulsamos demônios? Did we not heal in your name? Nós não curamos no teu nome? And he said, I never knew you. E ele dirá: eu nunca conheci vocês. He said, depart from me, ye that work iniquity and lawlessness. Ele dirá: afastem-se de mim, e vocês que praticam iniquidade. Iniquity Iniquidade is living without moral restraint.
é viver sem um padrão moral, sem uma restrição moral. And lawlessness E ilegalidade is rebellion and deception. é rebelião e engano. So these religious people, Então esses religiosos they live two different lives. viviam duas vidas diferentes. Their private life and public life A were sua vida different. privada e a sua vida pública eram diferentes. Amen. Amen. They were disobedient, immoral. Eles eram desobedientes, imorais. These Pharisees, Os fariseus, aqueles fariseus, they said, Jesus, diziam: Jesus, why do your disciples eat with unwashed hands por que seus discípulos comem com as mãos sem lavar and offend the elders? e ofendem os anciãos? And Jesus said, E Jesus disse: you have changed the commandments of men, the traditions of men, for the commandments of God. Vocês trocaram as tradições dos homens pelos mandamentos de Deus. With your lips, Com seus lábios, you honor me, but your heart is far from me. vocês me honram, mas o seu coração está longe de mim. Amen. Amém? In Matthew chapter, and many church members are hypocrites. Ah, Many church members are hypocrites. muitos membros de igreja, eles são hipócritas. They come to church, they Vêm à sing, igreja, cantam, they read the Bible, leem a Bíblia, they live a different life. mas vivem uma vida diferente. They profess to know God, Eles dizem que conhecem a Deus, but in works they deny Him. mas nos seus atos eles o negam. Deny Him. O negam. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, Nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. but those who do the will of my Father will in heaven. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai entrarão no reino dos What is céus. the will of God? E qual é a vontade de Deus? In 2 Peter 3:9, Em 2 Pedro 3:9 it said, He is not willing that none should perish, but all come to repentance. diz: Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. If you're a child of God, Se você é um filho de Deus, you know se Jesus, você conhece Jesus, you have a responsibility você tem uma responsabilidade to make a difference de fazer a diferença in people's lives. na vida das pessoas, Those at school, Naqueles those na at escola, work, no those at the trabalho, grocery store, na mercearia, in the community. na comunidade. In Romans chapter 10, Em Romanos capítulo 10, verse 13, 14, and 15, versículos 13, 14 e 15, he says, diz: whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Todo aquele que exclamar o nome do Senhor será salvo. And he said, how can they call on him who they've not heard? Mas como podem clamar se nunca ouviram? And how can they hear unless they believe? E como podem ouvir se não creram? How can they believe in him they have not heard? E como podem crer se nunca ouviram? How can they hear without a preacher E como podem ouvir se não há quem pregue? unless they are sent? Ah, e como podem Unless pregar se they não are foram sent. enviados? Amen. Amém? In Luke chapter 14, Em Lucas capítulo 14, verse 23, versículo he 23, said, go into the hedges and highways and compel them to come into my house that it may be full. diz: Vá pelos becos e pelas vielas e obrigue-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. In Ezekiel chapter 3, Em Ezequiel capítulo 3, verse 18 through 21, do versículo 18 até o 21, he says, diz: when I say to the wicked, Se eu disser ao mal, you shall surely perish. você certamente morrerá. You shall surely perish. Você certamente morrerá. And you don't give him any warning, E você não der nenhum aviso, and he e dies. ele morrer, Their blood is on our o hands. sangue dele estará nas suas mãos. Their blood is on Nas our suas hands. mãos. O sangue estará nas suas mãos. Amen. Amém? I've come to warn members of the church Eu vim avisar os membros da igreja to examine yourself. para se examinarem, See if you're in the faith. para ver se vocês estão na fé. But I want to encourage you. Mas eu quero encorajá-los. I want to encourage those who are in the faith. E eu quero encorajar a todos que estão na fé. Because nobody's perfect. E dizer que ninguém é perfeito. Nobody's perfect. Ninguém é perfeito. We all sin. Todos pecamos. Is there anyone in here Tem alguém aqui that doesn't que sin? não peque? No. Não. We all Todos sin. pecamos. The Bible says we are to die daily. A Bíblia diz que devemos morrer Crucify the diariamente. flesh. Crucificar a carne. Take up your cross Tomar a sua and cruz. follow him. E seguir a Ele. We sin. Nós pecamos. When you got saved, Quando você foi salvo, your flesh didn't get saved. a sua carne não foi. No. Não. 2 Corinthians 5:17. Em 2 Coríntios 5:17. Therefore, if you in Christ,
Diz, portanto, se alguém está em Cristo, you are a new creature. é uma nova criatura. New creature. Nova criatura. Now you have two natures, Agora você tem duas naturezas, a physical and uma física spiritual. e uma espiritual. Jesus said to Nicodemus, Jesus disse a Nicodemos. he came to Jesus and said, we know you're of God, Nicodemos veio a Jesus e diz, nós sabemos que vieste de Deus. or you could not do these Ou things. então não poderia fazer essas coisas. And Jesus said, you must be born again. E Jesus disse, você tem que nascer de novo. Strange. Que estranho. Nicodemus said, how can I go back in my mother's womb? E Nicodemos disse, como é que eu posso entrar de novo na minha mãe? Jesus said, no, physically, you've been born physically. E Jesus disse, não, fisicamente, você nasceu fisicamente. Now you must be born spiritually. Agora você tem que nascer espiritualmente. When you get saved, your flesh didn't get saved. A sua carne, quando você foi salvo, a sua carne não foi salva. The Apostle Paul, O apóstolo Paulo, the Bible says he was caught up into the third heaven. a Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu. He wrote most of the Bible. Ele escreveu uma parte grande da A Bíblia. man of God. Era um homem de Deus. He suffered Mas ele sofria. beatings in prison. Ele apanhou, foi preso. But in Romans chapter 7, Mas em Romanos capítulo 7, it comforts me. isso é um capítulo que me conforta. It comforts me. Romans chapter 7, Romanos capítulo 7, verses 13 through 25. nos versículos 13 até o 25. Paul says, Paulo diz, I do the things I don't want to do. eu faço as coisas que eu não quero fazer. I don't do the things I want to do. Mas eu não faço as coisas que eu quero fazer. He continually says, I don't do the things I don't want to do. E ele continuamente fica falando, eu não faço as coisas que eu quero fazer. But don't do the things I want to do. Mas eu não faço as coisas que eu quero fazer. He said, oh, wretched man that I am. Então ele diz, ó miserável homem que sou. Who can separate me from this body of death? Quem pode me livrar desse corpo de morte? He said, thank God, Ele diz, graças a Jesus Deus, Christ Jesus Cristo can rescue me me resgatou. and give me I will spend eternity in heaven. E então eu vou passar a eternidade no céu. God says he forgives our sins as far as the east is the west. Deus diz que assim como o leste está longe do oeste, Ele perdoa os nossos pecados. Never to remember no more. E nunca mais se lembra deles. Amen? Amém? So I want to encourage you tonight. Então eu quero encorajá-los essa noite. If you don't know Jesus, Se você não conhece Jesus, if you don't have confidence se você não tem uma confiança that you will spend eternity in heaven, de que você vai passar a eternidade no céu, don't let the devil deceive you. não deixe o diabo te enganar. He's a liar, Ele é mentiroso. the father of lies. Ele é o pai da mentira. He wants you to ignore this message. Ele quer que você ignore essa mensagem. Many people are religious. Muitas pessoas são religiosas. It's just tradition. É tudo sobre tradições. But do you have a personal relationship with Jesus? Mas você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Does he know you? Ele conhece você? And if you need Se você precisar, God to forgive you se você precisar que Deus te perdoe and you recover e precisar se recuperar, from your past, se você precisar se recuperar do seu passado, if you want to be saved, se você quiser ser salvo, come forward. venha à frente. Give your life to God Entregue a sua vida a Deus. and start a new life. Start a new E life. comece uma vida nova. Become a child of God. Se torne um filho de Deus. He wants to adopt you. Ele quer te adotar. Amen? Amém? Amen. Amém. Vamos Vamos levantar. nos levantemos. Heavenly Father, Pai Celestial, we preached your word. preguei a sua palavra. Your word is sua sharper palavra than a two-edged sword, É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. able to divide between the soul and spirit. É capaz de dividir entre alma e espírito. And I pray, Father, E eu oro, Pai. that your word Eu oro pela sua palavra. would pierce the heart of those who are deceived Que ela penetre o coração daqueles que estão sendo enganados. and draw them to yourself, E atrai-os a ti. that they would give their lives to you Para que eles entreguem a vida deles a ti. and be born again. E que nasçam de novo. I pray for those who are not living like Eu they oro should. por aqueles que não estão vivendo Those para struggle, ti. those who struggle with their flesh. Aqueles que estão lutando com a sua I carne. pray, Father, you would comfort them, Eu oro, Pai, para que o Senhor os conforte. encourage them Que os encoraje with your word. com a sua palavra. Thank you. Obrigado. Thank you, Father, Obrigado, Pai, for being our God.
por being ser, our God. por ser nosso Deus. Thank you, Jesus, Obrigado, for Jesus, being our Lord and por ser Savior. ao Senhor, nosso Senhor e Salvador. Holy Spirit, Espírito Santo, thank you for comforting us. obrigado por nos confortar. We surrender to you Nós nos entregamos a Ti. to give our lives Nós, as a nós- ransom. You gave your life as a ransom. Tu destes a sua vida como resgate, And may we give our lives para que nós entregássemos a nossa vida a Ti, sacrifice em to sacrifício, live for you. para vivermos para Ti. In Jesus' name, Em nome de Jesus. Amém. Amém. amen.